todo mundo, louve! Alguém alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Onde profecia e língua de fogo é avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Onde profecia e língua de fogo é avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante aleluia. Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Se coloquem de pé nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor. Mas antes disso, com muita alegria, com muita gratidão, vamos orar ao Senhor nessa noite em que Ele nos convida a nos assentar à mesa. Feche seus olhos aí onde você está e ore comigo. Pai, nessa noite nós queremos Te louvar, Te engrandecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e ainda fará. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, mais uma vez, para junto com os nossos irmãos entregarmos o nosso melhor culto a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desarma as nossas mentes e abre os nossos corações, para que a semente que será lançada desse altar possa cair em terra fértil dentro de nós e dar muitos e muitos frutos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz e Te agradecemos com toda a nossa vida, com tudo que somos, porque o Senhor levou sobre si todo o pecado, o Senhor levou e triunfou sobre a morte, e o Senhor nos trouxe vida e salvação. Obrigada, Senhor, obrigada. Aleluias. Amém.
Deus. Seja exaltado, Senhor, aqui nessa noite. Te adoramos, Deus. Vamos continuar em adoração a este Deus maravilhoso, que deu seu Filho na cruz para morrer por mim e por você. Amém? Jesus é o plano perfeito. Glória a Deus. Quando tudo parecia estar perdido.
olhos. Obrigada, Jesus, pelo seu amor através da cruz do Calvário. Que nesse momento nós possamos entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, a nossa entrega, como gratidão. Recebe, Senhor. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Aleluia. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és. É verdade, Senhor. Ó Santo Deus, quebra o vaso sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Recebe o meu louvor, a minha entrega, Senhor. Eu entrego tudo a Ti. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que
Aplauda Ele. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Neste mesmo espírito, nós vamos fazer o decreto de 2026. Que você faça este decreto na certeza de que essas palavras acontecerão na sua vida, amém? Que não sejam meras palavras, mas que sejam algo liberado para trazer impacto no reino espiritual. Declare com fé, levantando as suas mãos. Diga após mim: 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, viveremos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante, para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Juntos, vamos tocar o céu. Aleluia! Abençoado.
Hoje é noite de festa no Arraial do Senhor, amém? É onde o Senhor nos convida para nos assentarmos à mesa. Você deve alegrar no seu coração por esse motivo de estar aqui com saúde e com vida para adorar o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. E eu vim aqui primeiro agradecer a cada um que esteve conosco na segunda-feira passada, na nossa oração de todas as semanas, e aonde nós temos nos encontrado aqui para nos quebrantar, para nos humilhar perante o nosso Deus, né, reconhecendo o senhorio dele sobre as nossas vidas e apresentando as nossas famílias, as nossas casas, as nossas vidas, para que tudo vá bem. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor nos chama para ter comunhão conosco, quando nós deveríamos buscar a Ele para ter comunhão com Ele. Quantas vezes você tem ouvido desse altar aqui o chamado do Senhor, e nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos para isso. O pastor tem pregado várias vezes através do Espírito Santo, aonde nós nos aproximamos, isso também está na palavra, onde nós aproximamos dos dias da vinda do Filho do Homem. E nós devemos estar preparados para isso. Isso não é para nos causar medo, e sim para nos alegrarmos e cantarmos no Maranata, Cristo vem. O dia que nós vamos fazer festa na presença dEle. E diante disso tudo, qual é o nosso papel nesse momento? Estar orando. Enquanto Ele não vier, nós devemos estar o tempo todo, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Coloca para nós, por favor. 1 Tessalonicenses 5,17. Agradecer porque o Espírito de Deus, sabe, tocou no coração de vários irmãos aqui. Nós tivemos, além do nosso número de sempre estarmos aqui em oração, 7 pessoas que ainda não estiveram conosco, estiveram presentes conosco na segunda-feira passada. Foi festa. É aqui que a gente sabe reconhecer quem é o nosso Deus. Então lá diz assim, orai sem cessar. Continua. Por favor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós devemos estar o tempo inteiro, sabe, em comunhão com o Pai. Às vezes a nossa luta é grande, o nosso trabalho é puxado, a gente chega cansado, a gente chega, sabe, exaurido, mas não, é nessa hora que nós viemos para esse local e as nossas forças são renovadas em Cristo Jesus. Você pode perceber, você venha amanhã, faça força, venha para você ver o que vai acontecer. A gente chega cansado e sai renovado. Isso não é palavra minha, isso não é um chamado de intuição para você, para que você venha, não, para que você esteja presente. Não é isso. É para que você faça a prova de Deus. Porque Cristo quer o que Deus espera de nós? Espera de nós obediência. Nós chegamos diante de Deus querendo, e Ele exige de nós o quê? Obediência. Quando o seu filho te pede uma coisa e ele tem feito algo errado, você de imediato vai entregar a ele? Não, você vai tratar com ele, você vai corrigir ele, você vai ensinar como ele deve se comportar para que possa receber aquilo que é bênção para a vida dele. E conosco também não é diferente também. Nós devemos nos apresentar diante dele em obediência. Nós não virmos por necessidade, mas sim por obediência. Amém? Então eu quero fazer, sabe, um chamado para você. Quero te convidar. Venha amanhã. Né, irmã Nair? Né, irmã Nice? Né, Flá? Né, Rose? E outros mais irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. E esperamos vocês amanhã. Em nome de Jesus. Boa noite, povo lindo de Deus. Que alegria estar aqui, Deus é maravilhoso. Nós temos sido alcançados pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Amém, Jana? Glória a Deus. Se vocês virem alguém da equipe com o celular na mão, nós estamos trabalhando, tá bom?
Só para vocês terem uma noção. Se é da equipe de governo, se é da mídia, nós estamos trabalhando. Tá bem? Como é bom vê-los. Que alegria poder estar aqui com vocês. Olhar rostinho por rostinho. Pastora Márcia, querida. Tudo bem contigo? Tudo bem? A filha está bem? Vamos continuar orando, né? E o Ian, é Ian? Não, você fez um outro pedido, é da Bia, né? Bia, como que está a Bia? E o bebê? Glória a Deus. Amém. Jorge está bem, Jorge? Fátima melhorou, Fátima? Glória a Deus. Quem está do teu lado, Fátima? Sua amiga é nossa amiga também. Como é o nome? Maíra? Maria. Duas Marias. A Marinha, minha vizinha, a melhor vizinha que alguém pode ter, né? Tânia, tudo bem, Zé? Glória a Deus. Débora, tudo bem contigo? Que bom. Pastor Ney, querido. André, Ellen, de mãozinha dada, bom sinal, me alegrei. Aleluia. O dia dos namorados está aí, né? Aleluia. Eu vi um glória aí, eu acho que foi da Fábia, não foi ou não? Foi da Fábia. É o primeiro dia dos namorados com o namorado? Com Carlos. Olha, eu vi uma declaração de amor dele no Face. Eu mostrei para a Jana, eu falei, olha que lindo, não é? Esse casal me surpreende a cada dia, aleluia. Muito bem. Calma aí. Como que chama? Dagoberto. E do lado? Sejam bem-vindos. Que alegria tê-los aqui. Quem mais, visitante? Como é que é seu nome, querida? Como? Tudo bem? É Ranilda. Agora eu entendi, Ranilda. Tudo bem contigo? Esses nomes estrangeiros é para pegadinha de pastor, não é? Vocês estão bem, né? É bom ver vocês aqui de perto. Wendel, tá bem? Glória a Deus. David? Muito bom. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tiago. Tudo bem, Tiago? Deus abençoe. Jesus. Eu chamo ele de Jesus não porque o nome dele é Jesus, é porque ele é o nosso ator. Ele faz o Jesus nas nossas peças, né? Quando ele não corta cabelo, que esse Jesus está muito moderninho. Você sabe que o Joel não está aqui hoje, né? Nós colocamos uma peruca no Joel para ele fazer Jesus. Amados, parecia o Roberto Carlos. Ai, são tantas emoções. Ai, meu Deus. Aí, ele entra, né, vestido de Jesus. Bem-aventurado. Bem Roberto Carlos. Muito bem, vi todos vocês. Glória a Deus. Faltou meu irmão querido hoje. Depois que orou, ele não quer vir mais. É brincadeira. 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 Amém. Glória a Deus. Amados, o pastor Everaldo falou a respeito da oração. Nós ficamos muito felizes porque tivemos aí algumas pessoas novas que nunca vieram. A sua vida de oração é proporcional ao seu sucesso. Se você quer ser abençoado, você deve orar mais. E a gente vai aprender a orar orando. Não tem outra forma. Então é um começo, onde você vem, participa de um grupo onde nós conduzimos a oração, fazendo o que a gente chama de oração de concordância,
ou oração de mútuo acordo. E quando você menos percebe, aprendeu a orar. Então eu gostaria muito que vocês se engajassem para oração. Atendendo pedidos, nós temos muitas irmãs que pediram vigília. Anair e Anair, e a irmã Anair de novo. Então nós vamos fazer, os irmãos pediram, nós vamos fazer uma vigília esse mês, amém? Aleluia! Desperta tu que dormes. A Bíblia diz, não ames o sono para que não empobreças. Então nós vamos fazer a nossa vigília, amém? Como faz bem, amados. No começo do nosso ministério a gente fazia vigília toda sexta-feira, era sagrado. E naquela época não tinha isso que tem hoje. Ah, eu estou cansado, não posso, não dá. Casei. Vinham, saíam 6 horas da manhã e iam direto para o trabalho. Sabe o que eles diziam? Pastor, a gente pulava carnaval. A gente ficava 3 dias. O outro dizia, pastor, a gente ia na festa rave. A gente ficava lá 3 dias. Só na balinha. E a gente não vai vir na vigília. Ainda não é nem vigília, era virgila. E ia. Então é assim, amados. A gente não pode colocar empecilho para buscar Deus. Diga, no grande dia, não vai ter desculpas. Amém. Tem gente que fica no celular a madrugada toda. Mas eu sei como é que é. Teve um irmão que falou, pastor, sofro de insônia. O senhor tem um remédio bom? Eu falei, tem. Quando você tiver com insônia, você vai se levantar, vai pegar sua Bíblia e vai começar a orar. Ele falou assim, pode ser na cama? Eu falei, pode. Aí ele contou o testemunho, falou, pastor, li 3 versículos e dormi. Eu falei, é assim que o diabo faz. Pode ver, você dorme na igreja, se sair daqui, você perde o sono. Aí fica com insônia. Não dorme. Então é coisa do maligno mesmo, né? Mas enfim. Uma outra coisa que nós precisamos falar é do evento que vai ter em São José dos Campos, na igreja da cidade, que é a conferência de homens. Tivemos uma reunião, João Melhorança estava presente, o Cássio, Estevão, pastor Everaldo, pastor Daniel, mais alguém? E nós já estamos divulgando o questionário, já estão fazendo as inscrições, e nós levamos ano passado cerca de 30 pessoas. E agora nós vamos levar mais ainda, amém? Em nome de Jesus. Quem foi ano passado, só levanta a mão para eu ver aqui, os homens que foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Legal, mas quase 30. Foi muito lindo. A gente é impactado demais, amados. A gente vai lá aprender o que a Bíblia nos ensina a respeito do nosso sacerdócio, como homens na sociedade, como homens na família, como homens na igreja, todos os lugares. É maravilhoso. Amém? A gente vem mais convertido, não vem, Cássio? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Há 2 anos atrás, a gente foi. Aí o Cássio, estava do lado do Cássio. Aí o Cássio olhou para mim e falou, pastor, por que a gente não tem uma iluminação dessa? Nós vamos comprar, pastor. Eu falei, amém. Amados, deu a louca no Cássio, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Mais Mateuzinho e mais Marcão. Compramos a iluminação, rateamos para alguns irmãos de Deus e compramos a nossa iluminação. Sabe quanto? 35 pila. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Quando a gente veio para cá, o nosso som era muito ruim. A gente dava aleluia na caixa da frente, ouvia glória a Deus lá no fundo. Não, era um negócio feio.
E Deus nos deu um som maravilhoso. Então, eu acredito que quando nós unimos a nossa fé, nós vamos fazer o nosso melhor para o reino de Deus. Amém? Então, grupo de homens, fazer o questionário quem não fez. Qualquer dúvida pode tirar com qualquer um destes irmãos abençoados que eu falei em nome de Jesus. Amém? Mais algum aviso? Deixa eu falar da marcha. Aconteceu no sábado a Marcha para Jesus, uma das maiores, quinta, meu Deus, estou no feriado, quinta, feriado, uma das maiores marchas do planeta, cerca de 2 milhões de pessoas. A gente não tem nem um videozinho aí, né? Que pena. Até no nosso Face, nós temos poucas fotos, mas foi assim algo impactante, foi maravilhoso. Foi muito lindo. Então, eu louvo a Deus por cada uma das pessoas que foram, seja através da nossa caravana, seja através com a sua condução própria, levou os irmãos. Foi assim uma bênção maravilhosa. Amém? Põe um videozinho da marcha, só para o pessoal entender o que é a Marcha para Jesus. Assim, ano que vem, eles vão querer ir de novo. Quem não foi, vai querer ir. Tum. Aumenta. Vem Espírito Santo. Isso não é obra de homens. E o Senhor nos deu o direito de sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. A tua palavra fala que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, o Senhor virá dos altos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E como o Senhor entrou triunfal em Jerusalém, entra. Que o teu poder se manifeste, seja um tempo de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que nós tenhamos vitórias e conquistas. A cada passo que você der aqui, o Senhor vai inaugurar um novo tempo na tua vida. Enche da tua glória. O Brasil te pertence. Glória a Deus. Deixa eu contar um testemunho. Eu me lembro quando a marcha parava em frente ao Carandiru. E nós estendíamos as mãos em direção ao presídio e profetizávamos que Deus ia remover daquele lugar este presídio e dar dignidade aos presos, ser justiça na vida deles, transformar vidas. E hoje nós passamos lá, o Carandiru não está mais lá. Então, eu acredito que quando o povo de Deus se une, como acontece, algo poderoso da parte de Deus é liberado. Do mesmo jeito que quando tem show de Madonna, quando tem show de quais outras que fizeram, que foi um festival satânico. Me desculpa se você gosta, Lady Gaga e outras mais. Amados, não se trata só de um show, é escancarado o que eles fazem em devoção no mundo espiritual.
Não vou entrar muito em detalhe, mas é muito forte. Então, quando o povo de Deus se reúne, nesse número de pessoas, algo de tremendo pode ter certeza que é liberado, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que combater as trevas, é assim que combatemos. Não é placa, não é denominação, não é apenas uma igreja, é o corpo de Cristo. Ali eu acredito que eram mais de 26 mil caravanas ou inscritas. Foi um negócio de doido. Um negócio. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 15, versículo do 5 ao 7. Gênesis, capítulo 15, versículos de 5 a 7. Então o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Pai querido, fala conosco nesta noite, pela tua infinita graça, em nome de Jesus, amém. Existe um coração no coração de Deus, que é de você conhecer a sua vontade. Porque a vontade de Deus é melhor do que a minha, do que a sua, do que a nossa vontade. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, diz lá: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que quer dizer? O propósito de Deus é que a sua vontade aqui na terra se estabeleça do mesmo jeito que está estabelecida no céu. Nós, como igreja e filhos de Deus, nós temos que buscar pela fé o nosso alinhamento com o céu. Porque nós andamos segundo as nossas emoções e sentimentos. Somos almáticos. E por conta disso, nós deixamos de viver o propósito maior de Deus. Deus quer nos agraciar. Deus quer nos abençoar. A palavra diz isso em Salmos 35, 27. Diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, ou dos seus servos. Não é na pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, escassez e crise financeira. É na prosperidade. Deus quer que você seja uma pessoa próspera. E você precisa mudar a tua mentalidade. Quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vemos que Abraão tinha recebido uma promessa da parte de Deus. E chegou um momento onde ele não via o cumprimento desta promessa, que ele começou a ficar inquieto. E a palavra diz: não estejais inquietos com coisa alguma. Não estejais preocupados, perturbados, ansiosos por coisa alguma. Curiosos. Não estejais preocupados, ansiosos, perturbados, solícitos com coisa alguma. Em algum momento, Abraão começou a ser atacado na sua mente, porque é assim que o diabo trabalha. Primeiro ele ataca a sua mente, para depois roubar a fé do teu coração. Ele começou a pensar: já estou com idade avançada, o tempo está passando, e o propósito de Deus não se cumpriu na minha vida. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. A Bíblia diz que cada promessa tem nele o sim e o amém. A Bíblia nos ensina que tudo passará, menos a palavra de Deus. E ela
cumprirá o propósito para o qual ela foi liberada. Então nós devemos olhar para a Bíblia e crer naquilo que Deus fala através da sua palavra para a igreja, para nós. Porque muitas vezes você não tem a quem recorrer, não tem mais porta para bater, não tem ninguém para procurar. Chega uma hora que é você e Deus, e é nesta hora que acontece o milagre. Então aqui Abraão, ele não estava muito bem. Pelo que nós vemos na Bíblia, pode ser até um princípio de depressão, ou até mesmo uma depressão. Se bem que tem dias que a gente também quer ficar trancado e não quer falar com ninguém. Abraão estava nestes dias. Ele entrou para a sua cabana e ficou lá amuado. E aconteceu algo fantástico. Ele estava se queixando porque não se cumpria na vida dele a promessa de Deus. E nós queremos que a promessa se cumpra no nosso tempo, de acordo com o nosso relógio. Kairos e Cronos. O tempo do homem, o tempo da terra e o tempo de Deus. Olha o que diz esse texto, que interessante. Põe de novo, por favor. Gênesis 15:5. Então o levou para fora. Imagina só, Abraão, eu vou conversar com você, mas não aqui dentro da sua tenda. Eu vou conversar com você, mas não aqui dentro da sua caverna, da sua cabana. Diz a Bíblia que foi Deus que tirou ele para fora. No original dá a entender que ele foi tirado pela mão do próprio Deus. Deus entra onde a gente quer se esconder, para renovar nossa fé e reafirmar a sua promessa. Abraão, vamos lá para fora. Não quero. Abraão, quero conversar com você, mas não aqui dentro. Porque muitas vezes aquele lugar é lugar de depressão, de angústia, de perturbação. Porque ali você ficou cultivando a sua dúvida, a sua incredulidade, a sua descrença. E Deus não pode falar num ambiente desse. Ele vai dizer para você: sai para fora. E quando ele sai para fora, ele sai tirado pela mão do próprio Deus, ou pelo próprio Deus. A palavra diz, então o levou para fora. E olha que conversa de doido. Deus diz para ele: Abraão, você não está bem. Como eu posso estar? Porque estou esperando há tanto tempo o cumprimento da minha promessa, e o meu filho não chega, o meu descendente, o meu sucessor. Aí Deus diz: olha para o céu. Em todo e qualquer momento que você estiver passando, nunca se esqueça disso. Olha para o céu. O salmista Davi disse: o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do céu. E aqui então ele levanta os olhos para o alto, e Deus disse: conta as estrelas. Hoje estudiosos e cientistas falam a respeito do efeito de olhar para o alto. Por exemplo, se uma pessoa está deprimida, ela vai assistir um jogo de vôlei. A depressão passa rapidinho, por conta dos olhos que ela levanta. Começa a acompanhar a bola. Isso traz um estímulo neurológico e que renova os pensamentos, o estado da pessoa. Aí Deus faz um exercício com ele, conta as estrelas. E ele começa a contar 1, 5, 15, 30, 60. Daqui a pouco ele perde a conta e Deus fala: conta de novo. E ele começa de novo: 1, 6, 9, 17.
daqui a pouco 50, daqui a pouco ele perde a conta de novo. Deus, aonde o Senhor quer chegar? Conta mais. Conta o maior número de estrelas que você puder, Abraão, porque este será o número da sua descendência. Os seus filhos serão tantos que você não poderá contar. Deus fala, os teus filhos serão maiores do que os grãos da areia do mar. Só que nós não temos esta percepção, porque nós somos muito racionais, e nós precisamos ser mais espirituais do que naturais. A Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para o mundo não entende isso, mas Deus vai usar as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E você vai olhar para aquilo que Deus faz e você vai dizer: eu não entendo, eu não compreendo, como assim? Mas é a forma de Deus agir. É por isso que você está aqui, é por isso que Ele te encontrou, é por isso que Ele te chamou, é por isso que Ele está te ungindo. A tua bênção é proporcional ao revestimento de unção, de poder que você recebe. Na medida que você se entrega, na medida que você se submete, é que a tua fé vai se agigantando a ponto de você ter autoridade de verdade, e orar com autoridade, e jejuar com autoridade, e de expulsar demônios com autoridade. E não pense você que não tem demônios te cercando na sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, na sua casa, no seu lar, na sua família, até mesmo na igreja. Amados, nós precisamos de uma fé viva, e para isso nós precisamos nos relacionar com um Deus vivo. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. Amém? Conta as estrelas. Imagina ele contando as estrelas. Du, Leice, Cíntia, André, Alessandra, Adiel, Arlete, Lilian, João, Bruno, Helen, Douglas, Cássio, Adriana, Marcelo, Cida. É assim que funciona. Ele começou a olhar para o céu e entender o propósito de Deus. Ele começou a sonhar. Preste atenção, ativa os teus sonhos. Ativa os teus sonhos. Tem gente que já enterrou os seus sonhos e jogou uma pá de cal em cima. Só não sonha quem morreu. Não permita que a palavra que Deus te entregou acabe assim. Eu sei que não é fácil, mas Deus não nos chamou para fazer nada fácil. Ele não prometeu que seria fácil, Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que não nos deixaria e nem nos abandonaria. Precisamos crer nisso. E precisamos viver esta verdade. Não limite o que Deus tem para você. Não bloqueie o que Deus tem para você. Confia na promessa de Deus para a tua vida. E cremos que quando existe oração e voto no altar, Deus te honra. Que você possa sair da mesmice. Este é o objetivo do voto. Que você rompa. Que você faça o que você não tem feito, porque a gente acostuma a fazer qualquer coisa. Até dar esmolas. Pega aí algumas moedinhas e dá. Como se estivéssemos fazendo grande coisa. Sabe o que eu faço? Eu pego e separo algo que dá para comprar um marmitex, um refrigerante. Na maior parte das vezes eu compro
e entrego, para que essa oferta não se desvie. Tem gente que fala assim: ô pastor, deixa cada um fazer o que quer. Às vezes eu dou, falo: olha, minha oferta é abençoada, eu sou pastor, usa para comprar o marmitex e o refrigerante, amém? Senão Deus vai tratar com você. Ô pastor, pode deixar, é nós. E está tudo certo. Passei ali do lado do posto Tasca, e tinha um camarada lá, vendendo uns álbuns para pintar, eu e um irmão da igreja. E ele chegou, parou, eu parei no semáforo, e ele... Eu falei: tá bom. Você é surdo? Tá bom. Aí dei lá um dinheiro para ele. Aí passei de novo lá. Aí eu falei: viu, é álbum para pintar? Ele falou: as crianças adoram isso. Eu falei: o quê? Você me enganou. Você fala, agora você vai correr. O irmão riu tanto de mim. Ele falou: é ruim, né, pastor? Você fez de trouxa, né? Eu falei: irmão. Mas Deus sabe de tudo. Eu gostaria de falar para vocês que a igreja precisa ser liberta no quesito oferta. Porque existe um princípio espiritual na Bíblia, que é o princípio do plantar para colher depois. Quando a gente planta, a gente colhe. E a Bíblia diz que o plantar é opcional, mas o colher é obrigatório. Jesus disse: com a mesma medida que você plantar, você vai colher. Então, se nós queremos viver o novo, experimentar daquilo que até hoje nós não provamos, se nós queremos romper, nós precisamos fazer aquilo que nós não temos feito. Sair da mesmice, sair muitas vezes da média, e fazer aquilo que é importante, é especial, para que Deus possa fazer algo por nós. Porque está condicionado, queridos, a nossa fé, a prática. A Bíblia diz que a fé vem pela graça, a salvação vem pela fé mediante a graça, mas diz também que fé sem obras é morta, e nós temos uma grande obra na terra para fazer em prol do Evangelho, amém? Então, através dessa oferta, nós pagamos o nosso aluguel dia 15, nós pagamos os nossos funcionários e outras contas mais que temos, e Deus tem levantado irmãos tão abençoados que têm cuidado deste lugar, irmãos que chegaram aqui quebrados e hoje são prósperos, têm tido grandes conquistas e têm visto assim tantos milagres. Separa o melhor que você tem e entrega para Jesus hoje. Nós estaremos orando e abençoando a sua vida. Eu gostaria de falar com você que ainda não entregou, para que entregue até o dia 15. Você que dizimava e ofertava e parou, você que nunca dizimou e ofertou, eu gostaria que você dizimasse e ofertasse, aprendesse a cuidar da casa de Deus, amém? Separe o teu melhor enquanto nós cantamos este cântico. O que foi
chegou, trazendo 7 vezes mais. E esse Amados, eu não sei se vocês pegaram o envelope da ceia. Se você não pegou, temos ali no balcão, você pode pegar, pode fazer sua oferta. Acredito que todos pegaram, ou não? Se não pegaram, nós vamos cantar mais um pedaço. Da onde parou? Uma vidreira brotar e no campo teu crescer. Na fonte das águas, no rei dos montes, chegou a restituição. E quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando ouvir então a voz que cantam, chegou a restituição. Os guerreiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Amém, glória a Deus. Pai, nós temos aqui o teu povo reunido. É a tua igreja, a congregação dos santos. Amamos a tua casa, a tua obra, este ministério. O Senhor nos plantou neste vaso e nós queremos pedir a tua graça e favor em prol do teu povo. Olha para aqueles que estão enfrentando algum problema financeiro, econômico, material. Olha para aqueles que estão desempregados. Olha para aqueles que estão endividados. Olha para aqueles que precisam de um milagre ainda esta semana. Olha para aqueles, Senhor, que vieram para este culto sem uma palavra de esperança, mas agora eles saem daqui com a sua fé ativada. E eu quero profetizar, Pai, como teu filho, como teu servo, como pastor deste rebanho, que a tua graça vai alcançar esse irmão e esta irmã. Faça algo, Pai, de sobrenatural nesta vida, por estes dias, e que o teu nome possa ser glorificado, exaltado e bendito. Em nome de Jesus, Senhor, cumpra o teu propósito. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que contribuiu para os projetos da tua igreja, e também, Senhor, que entregou a oferta especial da ceia. Que até o dia 15 o Senhor possa se mover poderosamente, e que os irmãos possam entregar a Ti aquilo que é necessário para que a Tua casa seja abençoada. E Te agradecemos agora e sempre. Diga comigo, amém? Assim seja, assim será. Pode se sentar. Gostaria que colocasse o tema da ministração de hoje. Está na mídia. Sua missão será maior que a sua decepção. Diga para quem está do seu lado: sua missão será maior que a sua decepção. Para outra pessoa, sua missão será maior do que a sua decepção. Tem palavra que exige muito do pregador, porque é Deus quem faz tudo em todos. Somos apenas instrumentos em suas mãos. Somente o Espírito Santo pode lidar com aquele que é resistente e não quer se dobrar. Oramos para que a unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo possa mudar
esta sentença que está em nosso meio. Eu gostaria que você orasse comigo e dissesse: desarmo a minha mente e abro o meu coração para receber a tua palavra. Quero ser e fazer uma igreja curada. Se depender de mim, minha igreja vai crescer, romper e prosperar. Pai, me ensina a amar a tua igreja, sem julgar. Me mostra o meu lugar na tua igreja, no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Tem coisa que não se discute. A liderança deve cuidar do povo. Mas não pode faltar o cuidado da igreja pela sua liderança. Vou repetir. A liderança deve cuidar do povo, mas não pode faltar o cuidado da igreja pela liderança. Precisamos desenvolver esta cultura de honra em nosso meio. Me permita eu contar uma ilustração a vocês. Um irmão saiu da nossa igreja, ele esteve conosco por bons e longos anos, mas acabou saindo e mudando de ministério. Ele foi para um outro lugar. Num certo dia, ele estava no pátio, conversando, numa roda de crentes. E ele começou a falar mal da igreja, do pastor, do ministério que ele fazia parte. Aí, um irmão se aproximou, barbudo, de touca, puxou ele de lado e disse assim: irmão, eu não sei de onde você veio, mas eu quero te falar que nós aqui neste ministério não temos a prática de criticar igrejas, pastores e ministérios. Ele ficou sem chão. Ele empalideceu. Ele ficou desconcertado. Porque ele estava fazendo um comentário desnecessário, na hora errada, no lugar errado, para as pessoas erradas. E nós precisamos ser deste jeito em nossa igreja. Nós precisamos fazer a mesma coisa aqui. Porque tem coisas que entristecem o Espírito Santo. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Nós fazemos coisas triviais, banais, corriqueiras e achamos que não entristece o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a nossa comunhão com Deus é quebrada por conta de certos costumes, certos hábitos, ou posso dizer, maus hábitos. Por conta da nossa deformidade de caráter. Então nós, como igreja, precisamos saber o que pensamos, o que ouvimos, o que vemos, o que falamos, e não é todo ambiente que nos cabe. Homens, mulheres de Deus que serviram, homens e mulheres de Deus que serviram você, se doando muito, precisam de cuidado e atenção. Qual é o preço do ministério? Muitos deles não souberam lidar com as críticas, observações injustas, desprezo, perseguições, conversas paralelas, mentiras, deslealdade, traição, desobediência, rebeldia, provocações e ciladas do inimigo. Pode não ser intencional, mas você pode estar adoecendo o seu líder pelo seu comportamento, pelo seu jeito de ser. Tudo o que você fala e faz chega ao conhecimento do seu líder. Você não pode esquecer que todo melhor amigo também tem o seu melhor amigo. Olha o que diz em Lucas capítulo 12, versículos 2 e 3.
Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz, e o que sussurrarem ao ouvido dentro dos quartos fechados será proclamado sobre os telhados. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: afirma que Deus trará a julgamento todas as obras, inclusive as ocultas, quer sejam boas ou más. Você fala do que as pessoas te fizeram, mas esquece que faz o mesmo, ou pior ainda, contra os seus líderes. Você conta a sua versão da história e não dá direito, muitas vezes, ao líder se defender. Eu gostaria de deixar uma frase para vocês. Eu acredito que não é só uma frase de efeito, é um princípio poderoso da parte de Deus. Eu gostaria que você guardasse isso para toda a vida. Toda história mal contada será esclarecida por Deus em algum momento. Vou repetir. Toda história mal contada será esclarecida por Deus em algum momento. A Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos ser tementes a Deus, ao seu juízo e à sua ira. Nós precisamos aprender a medir as nossas palavras. E precisamos nos comportar como crentes, convertidos, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre quando pastores, presbíteros, diáconos, líderes, servos não sabem lidar com os ataques espirituais. Porque tudo isso que acontece na verdade são ataques espirituais. Por trás de tudo que está acontecendo, existe um movimento sutil das trevas contra a luz, como lemos agora há pouco no versículo. O Deus deste mundo não quer que você sirva a Deus e descubra o seu chamado. Repete isso para quem está do teu lado. O Deus deste mundo, Deus com D minúsculo, não quer que você sirva a Deus e descubra o seu chamado. Deus te chama, não porque você é melhor e perfeito. Vou repetir. Deus te chama, não porque você é melhor e perfeito. Deus vê em você muitas vezes aquilo que você mesmo não enxerga. Você conhece as suas limitações, os seus medos. E Deus confia sua obra a você, como filhos e cidadãos do reino. Para isso você precisa ser convertido e comprometido com a sua igreja, não somente com o seu cargo, lugar e posição. É interessante como algumas pessoas, elas buscam destaque. A maior parte das pessoas não querem servir no anonimato, elas querem brilhar. E somente Jesus pode brilhar neste lugar. O mais importante para Deus não é prédio, não é estrutura, não é organização. São pessoas, gente, vidas, almas, pessoas. Vamos repetir isso. São pessoas, vidas, gente, almas. Deus quer que você ajude pessoas. Deus quer que você cuide de pessoas. Deus quer que você ame as pessoas e se sacrifique por elas. Nós vivemos um tempo de muito egoísmo, onde para uma pessoa fazer visita é uma luta.
Estou falando de líderes de muito tempo de caminhada. Ele quer ser visitado, mas não visita ninguém. Quando visita, visita com o princípio errado. Nunca visitou, mas quando vai visitar é por conta de um coração envenenado. Eu estou falando de você realmente ter no coração esse propósito de Deus para visitar, para cuidar, para aconselhar, para discipular, para abençoar pessoas. Nós temos um chamado lindo que Deus nos deu. E muitas vezes nós ficamos enclausurados em nossa casa, curtindo uma preguiça, orando para Jesus não voltar logo. Porque se Ele voltar, o que é que nós vamos apresentar? Que vida é que temos? Uma pseudo-vida cristã? Porque a gente carrega uma cruz na corrente, porque tem um colante no carro, na geladeira, na janela, porque tem uma Bíblia e lê muito de vez em quando, porque é frequentador de uma igreja. Ser membro não salva ninguém. Agora, como é que nós podemos pensar na nossa salvação se não nos preocupamos com a salvação de outras pessoas? O que precisa nos motivar a estar aqui não é a igreja supermercado, onde nós queremos alguma coisa da parte de Deus. Nós precisamos mudar esta questão de nós queremos a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Aí a pessoa vem, ela recebe e só volta depois que passa por algum estreito, deserto ou aperto de novo. O que Deus quer é se relacionar com você, é caminhar com você, é viver com você e você com Ele. Este é o maior propósito do céu. Só que algo precisa queimar, delatejar dentro do nosso coração, que é de olhar para uma sociedade perdida e fazer alguma coisa por ela. Então você tem que orar e dizer assim: Deus, se mova em mim, para que eu tenha realmente interesse de fazer a tua obra. Me perdoa pela frieza, indiferença e dureza do meu coração, porque nós queremos que alguém faça algo por nós, mas nós não queremos fazer algo por ninguém. E as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão morrendo. Dia desses eu fazia um balanço dos meus amigos. Quantos deles partiram na mais tenra idade? 40 e poucos anos, 50 anos, 52 anos, 53 anos, 58 anos, a minha idade. Amados, enquanto tivermos força, enquanto tivermos vigor, enquanto tivermos vitalidade, enquanto tivermos energia, nós devemos nos preocupar de levar Jesus para quem não conhece Jesus. E às vezes nós queremos levar Jesus para quem já conhece Jesus, mas quer viver Jesus do jeito dela. Vamos levar Jesus para gente nova, para gente diferente, para gente que quer de verdade. Nem todos entenderão, nem todos permanecerão, mas a mensagem precisa ser entregue. Guarda isso que eu vou falar. Uma igreja é feita de pessoas que vêm, de pessoas que vão e de pessoas que permanecem. Desde que a igreja é assim. Que você possa ter raízes fortes e profundas para suportar os ventos e tempestades, porque certamente elas virão. Uma igreja que ora, que jejua, que busca Deus na sua palavra, é uma igreja poderosa, e ela não será enganada e nem confundida. Você quer agradar de verdade o coração de Deus? Não basta frequentar uma igreja, seguir protocolos, cumprir ritos, dogmas. Parece religioso, piedoso, contribui financeiramente.
mas a sua missão é mostrar ao mundo, pelo seu testemunho, Jesus através de você. Sabe como? Amor, compreensão, perdão, carinho, atenção, cuidado, fé, educação, carisma, dedicação, alegria, iniciativa, inspiração. Muitas vezes você fala de Jesus de forma religiosa, mas as pessoas, elas olham para você e elas querem ver isso. O quanto de amor você vive, o quanto você compreende, o quanto você perdoa, como você trata as pessoas, a atenção, o carinho, o cuidado, fé, a sua educação, o seu carisma, a sua simpatia, a sua dedicação. Não é fazer nada por obrigação. A sua alegria, iniciativa, inspiração, é isso que nos marca, é isso que nos faz diferentes. E o Espírito Santo de Deus, quando se move em nós, ele torna tudo isso possível. Quando nós olhamos para Gálatas e vemos os frutos do Espírito, nós vemos que certas coisas é Deus fazendo através da sua palavra revelada pelo seu Espírito Santo. Muitas vezes quem sai com a aliança quebrada, como é que ele pode, por exemplo, pregar em outra igreja sobre amor, se ele não viveu amor? Sobre perdão, se ele não viveu perdão? Sobre carinho, sobre atenção, cuidado, fé, educação, carisma, dedicação, alegria, iniciativa, inspiração. A pregação fica comprometida. E pregação, queridos, não é teoria, é prática. Então diga, eu preciso praticar o que eu tenho aprendido. Tiago diz no capítulo 1, versículo 22, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Não seja apenas espectador. Você não está aqui para assistir, você está aqui para praticar. Quando você está saindo da igreja, saia com calma. Tem gente que parece que vai tirar o pai da forca, desesperado. Parece que estamos sorteando uma TV de 85 polegadas para quem sair primeiro, ligar o carro e chegar na sua casa. Nós não sabemos mais conversar, interagir, ter comunhão, ser legal, rir um bocadinho, chorar um bocadinho, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amém? Aí a pessoa já sai atormentada do estacionamento. Que irmão barbeiro, quase bateu no meu carro. Põe lá na rua. Não sabe guiar, não põe no estacionamento. Ou quando está lá fora, na rua, sempre tem um motivo para a pessoa estressar, se estressar e estressar alguém. Quando ela vai para o restaurante, quando ela vai para a lanchonete, quando ela vai para algum lugar, sempre a pessoa tem que estar reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando, blasfemando. Nunca nada está bom. E a gente tem que tomar cuidado até com o nosso jeitão de ser. Ai, que calor. Fala 10 vezes que está quente. Quando você fala isso, diminui a temperatura. Nossa, que frio. Não gosto de frio, não suporto frio. Eu saio de casa parecendo uma panqueca enrolada. Ué, quando você reclama, aumenta a temperatura. Que ventania, desmancha o meu cabelo. Nunca nada está bom. Então nós precisamos entender que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas e as pessoas estão olhando para nós e elas estão reparando o jeito que a gente é. Então amanhã, quando você acordar para ir para o trabalho, cumprimenta a esposa, dá um beijinho nela, as crianças, trata bem o cachorro, a calopsita, o papagaio, o periquito, o vizinho. Trata bem aqueles que estão na portaria da empresa.
o motorista de ônibus, o cobrador. Sabe, seja uma pessoa agradável, porque nós deixamos de ser agradáveis, passamos a ser insuportáveis. Não fala nada, mas só olha para a pessoa que está do seu lado. Não fala nada, só olha. Esta risada te denuncia. Então nós precisamos mudar, sabe por quê? As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: eu quero o Jesus que ele prega, eu quero ter o Jesus que ele tem, eu quero ir nesta igreja. E a gente às vezes não faz esforço nenhum, a não ser permitir que o Evangelho nos transforme. Amém? Como você começou a servir? O que atraiu você para a obra? Por que você disse sim? Qual a estratégia do diabo para impedir você de desenvolver o seu chamado e de crescer? Primeiro, guarda isso: você é um perigo para o inferno. Olha aí para quem está ao teu lado e diga: você é um perigo para o inferno. Você não pode servir simplesmente com amor. Você deve servir por amor. Ou melhor, você não deve servir apenas por amor, mas com amor. Você é útil, especial, importante para a obra de Deus. Você contribui com os seus dons e com os seus talentos. E você faz a igreja funcionar. Eu não sei se você sabe, mas é uma multidão de meia dúzia de gato pingado que faz a igreja funcionar. E em muitas igrejas é assim, porque são os irmãos que são igrejeiros. Eles amam fazer igreja. Ninguém precisa pedir para eles fazer. Eles querem fazer. Eles acabam se envolvendo. Eu tenho um testemunho lindo do pastor Adailton. Um dia ele entrou na sala pastoral, que fica aqui, atrás do altar. Ele disse: pastor, eu vim assistir o culto, gostei, e eu com a minha família, nós queremos ser deste ministério. Se decidiu, se membrou, e hoje é um dos nossos pastores, junto com a sua querida esposa, a pastora Neuza. Mas o que é isso? É iniciativa, é decisão. Você não fica esperando, sabe? Porque nós somos muito assim, nós ficamos esperando a coisa acontecer. Não, faça a coisa acontecer. Tem dois tipos de pessoas na vida. Dois tipos, diga aí, dois tipos. Aquele que faz poeira e aquele que come poeira. Quem é você? É o que faz poeira ou é o que come poeira? Tem dois tipos de pessoas. A que chora e o que dá o lenço. Quem é você? É o que chora ou o que dá o lenço? Nós precisamos fazer a diferença onde nós estivermos, amém? E como é bom quando nós nos juntamos e fazemos a coisa acontecer. Como é bom quando tem evento, quando tem alguma coisa na igreja, onde nós nos mobilizamos, a equipe está lá, uniformizada, de camiseta, e a gente junto, com um sorrisão no rosto, brilho nos olhos, e fazendo aquele fuzuê santo. É maravilhoso. Diga: pastor, se prepara, porque isso vai acontecer mais aqui nessa igreja. Diga: eu estou entendendo. Pastor, pode contar comigo. Diga aí: Deus, pode contar comigo. Agora, por que acontece o que acontece no nosso meio? Porque o diabo brinca com as nossas emoções e sentimentos. Ele ataca o seu psicológico e o seu ego, e ameaça a tua salvação. Quais são as setas, os dardos? Ouve aqui, são setas e dardos. Eu já passei por isso eu sei. Ninguém me valoriza, ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém me ajuda.
Não existe equipe neste lugar, eu faço tudo sozinho. Falta gente comprometida nesta igreja. Todo mundo leva o ministério na gaita, na brincadeira. Ninguém faz por amor. Sobra tudo para mim. Todo mundo só chega atrasado. Nem na escala me colocam mais. Estou fora. Vou parar. Vou pedir para me tirar da escala. Deixa eu contar algo a vocês, rapidinho. Deixa eu ver o horário. Um dia eu cheguei na igreja. Não era essa igreja, era uma outra igreja. Era um prédio menor. E uma irmã chamou meia dúzia de outras irmãs para limpar a igreja junto com ela. E quando ela chegou lá, não foi ninguém, porque ninguém gostava dessa irmã. Ela botava defeito em tudo. Olha só, ninguém limpa, está tudo empoeirado, quem faz é relaxado, não cuida, não dá para fazer as coisas meia boca. Aí as irmãs não gostavam dela, não foi ninguém. Aí quando eu cheguei na igreja, ela estava revoltada, cuspindo fogo pelas ventas. Aí ela disse: pastor, é o seguinte, eu vim fazer a limpeza e só tinha eu aqui na igreja para fazer a limpeza. O que o senhor tem para me falar como homem de Deus? Eu falei, era essas cadeiras. Eu falei, ajoelha aqui do meu lado, nós vamos fazer uma oração. Aí nós ajoelhamos e nós fizemos uma oração. Pai, eu gostaria de agradecer ao Senhor, porque outras irmãs foram convidadas, mas nenhuma delas vieram. Eu não sei o motivo, mas eu estou aqui e gostaria de dizer para o Senhor que o Senhor pode contar comigo. Renova as minhas forças, porque eu quero trabalhar por 6 irmãs hoje, por 10 irmãs hoje. Eu quero fazer o meu melhor e quero cuidar da tua casa, em nome de Jesus, amém. O Senhor pode contar comigo, porque eu amo este lugar. Quando eu terminei de orar, a irmã estava chorando de bica. Eu sentei do lado e deixei ela chorar. E ela chorou. Eu entendi, pastor, tudo. Eu entendi tudo. Só não precisa falar mais nada. Eu entendi. Oh, Deus. Tem momentos que Deus nos converte. Amém? Ao invés de a gente murmurar, o que é murmuração? É reclamação em voz alta ou voz baixa. Não tem tu, vai tu mesmo. Deus só pode contar comigo. Por exemplo, ninguém me valoriza. Você vai dizer assim: é Deus que me valoriza. Ninguém reconhece o meu trabalho. Eu falei: é Deus quem me reconhece. Ninguém me ajuda. É o Espírito Santo que é paracleto. É Ele quem me assiste. Não existe equipe. Eu faço tudo sozinho. Presta atenção. É como aquela música do Tim Maia, aquele hino. Você e eu e você, juntinho. Acabou. Não existe equipe. Falta gente comprometida nesta igreja. Aí você vai dizer: Deus, o Senhor pode contar comigo. Para de olhar dos lados. Diz: pode contar comigo, Senhor. Todo mundo leva na brincadeira. Você vai parar de julgar e vai dizer assim: eu quero levar isso aqui a sério. E o diabo não vai me parar. E nada vai me desanimar. Eu quero ser um exemplo aqui. Seja no louvor, seja tocando, cantando, dançando, seja na mídia, na transmissão, na iluminação, no som, na projeção, seja na recepção, seja no estacionamento, seja em toda e qualquer área. Você vai dizer: eu sou comprometido. Ninguém faz com amor. Presta atenção. Quem faz por amor não reclama. Ele simplesmente faz. Olha, quem está comigo no ministério há muito tempo sabe disso. Eles nunca me viram reclamar de nada. Às vezes dá vontade. Às vezes a gente é tentado. Mas a gente sabe que entristece o Espírito Santo de Deus. Sobra tudo para mim. Graças a Deus tem você, criatura. Olha para a Bíblia. Os maiores movimentos começaram por uma pessoa. Deus levanta aquele alguém, põe lá da sua graça, do seu favor, do seu poder, da sua autoridade, da sua unção,
e acontece um rebu santo. Então vai acontecer através de você. Quando você começa a trabalhar lá, a pessoa vai dizer: eu posso ajudar você? Pode, chega aí. Daqui a pouco o outro diz: eu posso dar uma força? Pode, chega aí, é nós. Daqui a pouco o time está em campo, completo, em nome de Jesus. Ah, todo mundo chega atrasado. Sabe o que você faz? Chega atrasado também. Não, chega com antecedência. Essa semana eu vi um videozinho na internet da Maraísa, como é que chama aquela menininha pequenininha? Como? Aquela que, Maísa, isso. Aí, tá grandona. Aí, o que aconteceu? Ela chegou para a filha do Silvio Santos e falei: eu estou aqui antes de você. Você como diretora tinha que chegar antes de mim. Ela contou isso, a filha do Silvio Santos, que era diretora e produtora do programa. Uma menininha, uma tampinha desse tamanho, dando lição de moral na gente. Então, o que a gente faz? Começa a chegar no horário. Começa a imprimir essa cultura, começa a mostrar que é possível, começa a mostrar que é diferente. Você não pode dizer assim: não, eu vou ser o primeiro a pular do barco, eu vou ser o primeiro a desistir, para mim não serve. Fala: não, eu estou aqui para temperar, para dar gosto, para fazer a diferença. Comigo vai aprender, quem não for sério não fica. E quem quiser realmente fazer um trabalho abençoado vai dizer: ó, meu líder é uma bênção. Não porque dá bronca, é porque dá o exemplo. Em nome de Jesus. Agora, tem gente que só vem quando está na escala. Quando está na escala não vem. Aí ele vem uma vez no culto para ficar fazendo alguma coisa. Não. Nós temos tido cuidado de colocar semana sim, semana não. Então a pessoa ela assiste um culto, é ministrado. No outro ela serve. No outro ela é ministrada de novo. No outro ela serve. Mas quanto mais gente nós tiver, de repente dá para fazer uma escala só no mês. Uma pessoa tem que ser comprometida, não pode desistir. Por exemplo, está para começar o jogo, o juiz está para apitar, não, o jogador não vai entrar em campo. Como é que fica, amados? Agora, ó, você pode passear, você pode se divertir, você pode ter o seu lazer, você pode viver, você pode ser feliz. Dá para conciliar com a obra de Deus, sem comprometer a sua família, sem comprometer a sua vida. Mas você tem que ter o amor de dizer assim: eu quero fazer e fazer muito bem feito, que precisa ser feito na obra de Deus, em nome de Jesus. Agora, em muitos casos, quando você nem está na escala, você vai ter aquela maturidade e vai dizer: meu nome nem precisa estar, porque eu sirvo, eu estou aqui para servir, pode contar comigo. Porque tem irmãos que são assim, ó, parece que são zangões da colmeia. Você falou: irmão, dá para você cobrir o outro? Eu falo: não, já servi semana passada, não vou fazer dessa vez não. Eu falei: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fala que o teu servo ouve, que o teu servo obedece. Onde o Senhor precisar de mim, eu quero servir. E que graça que é. Amém? Então, ó, se você estiver na escala, glória a Deus. Se não tiver, aleluia. Você vai dizer assim para aquele que faz a ordem de culto: pode sempre contar comigo. Agora, é assim que o diabo paralisa e tira você do propósito, da escala. Presta atenção, ó, sair da escala é uma coisa, mas o diabo não está tirando você da escala. Ele está tirando o propósito. É aí que você tem que entender como que ele trabalha. E nós precisamos ser convertidos para servir, amadurecidos para o ministério, senão a gente não consegue ficar, amados. Eu vou falar uma coisa: se eu não tivesse a maturidade que eu tenho, e se eu não tivesse consciência do meu chamado, eu já tinha ido para a feira vender tomate. Porque não pense você que é fácil ser pastor. Agora, como ele te paralisa? Não conte mais comigo para nada. Não quero receber mais ninguém em casa. Não vão mais ver a cor do meu dinheiro.
já me dediquei muito e não valeu a pena, ninguém vai mais me usar. Engraçado que a gente fica na igreja assim, ó, oh Deus, me usa, me usa, me usa. Aí Deus usa, aí a gente reclama. Porque Deus tem a forma dele nos usar. Eu não estou falando de uma igreja abusadora e de uma liderança abusadora. Amém? Eu vou para onde eu quero e faço do meu jeito, ninguém manda em mim. Parece aquela criança birrenta que a gente colocou há pouco para abrir o tema da nossa mensagem. Por que eu coloquei aquela foto? Porque muitas vezes nós somos infantis, nós somos meninos, nós somos crianças. E a Bíblia fala disso. E nós precisamos crescer no culto de hoje em nome de Jesus. Amém? Eu vou parar aqui. Eu só vou falar um versículo. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos mais, seja menos amado por vós. Eu vou ler de novo. Eu, de boa vontade, me gastarei. Olha só a consciência do chamado amadurecido para o ministério. Eu de boa vontade me gastarei, louvor, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos mais, seja menos amado por vós. Ele tinha consciência disso, o apóstolo Paulo. Eu vou parar aqui, a gente continua numa outra situação. Amém? Vamos ficar de pé. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu gostaria de chamar para a ceia, aqui para frente, os nossos servos, os nossos voluntários, os nossos colaboradores, os nossos presbíteros, os nossos pastores, os nossos diáconos, aqueles que já serviram, não estão servindo. Nós vamos fazer a ceia juntos aqui. Eu gostaria que todos vocês viessem, por favor. Tudo é perda se não tenho a ti. Pode vir. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Pode vir. Sem tua presença nada importa. Se aproxeguem. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu gostaria de dizer para vocês aquilo que está no coração de Deus. Ministério não é e nunca será fácil. Vocês serão incompreendidos, apontados, criticados, perseguidos, injustiçados. O próprio Senhor Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quem são os lobos? Predadores que perseguem as suas vítimas e matam para comer a sua carne. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque
eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas, que eram as igrejas tradicionais na época de Jesus. Os seus discípulos foram avisados que eles seriam odiados por causa do seu nome, mas prometeu que o Espírito Santo lhes daria ousadia para pregar o Evangelho. Jesus advertiu o cenário dos últimos tempos. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus conhecia a fraqueza da natureza humana e exortou repetidamente seus discípulos a ficarem atentos para não caírem em tentações e serem enganados. E é isso que muitas vezes o diabo quer fazer. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a nos sentir injustiçados, desvalorizados, mal reconhecidos. E eu quero dizer algo muito importante a vocês. Nós temos o melhor time que nós contamos desde o início da nossa igreja. Vocês são pessoas muito especiais, pessoas de potencial, de talento, de habilidade, pessoas treinadas, preparadas. Vocês foram afiados pelo próprio Deus. Pedra afiando pedra, ferro amolando ferro. Então eu quero dizer a vocês hoje que nós vamos cear juntos aqui na frente. Nós vamos trocar o elemento da nossa ceia com aquele que está perto de você. Você vai dar uma palavra de ânimo para ele. Você vai dar uma palavra de encorajamento para ele. E você vai profetizar sobre a vida dele. E você vai poder abraçá-lo. E você vai poder chorar com ele. E você vai poder abençoar a vida dele. Porque muitas vezes o que falta é este abraço que abençoa, este aperto de mão que abençoa, esta palavra que abençoa, o sorriso que abençoa. E nós vamos trabalhar essa cultura de honra no nosso meio, onde você, em hipótese alguma, vai falar qualquer coisa que deprecie o seu irmão, o trabalho que ele faz, aquilo que ele dedica com tanto esmero, tanto carinho e tanto amor neste lugar. Nós não somos perfeitos, estamos longe de ser perfeitos. Não existe teologia perfeita, mas nós temos um coração sincero e nós queremos romper. Nós queremos fazer a diferença em Bragança Paulista. Nós queremos alcançar esta cidade. E se nós formos meninos na fé, infantis e crianças, nós não chegaremos lá. Nós precisamos de uma igreja ativada, de uma igreja ungida, de uma igreja poderosa, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu gostaria que você pegasse a tua ceia agora, para a gente poder consagrar o Senhor. Aleluia. Diga comigo assim: Deus, nós consagramos a Ti estes elementos, fazemos em memória de Ti. Hoje estamos aqui na frente como líderes, obreiros, diáconos, pastores, presbíteros, sendo curados. Hoje nós estamos arrancando os dardos uns dos outros, dos nossos irmãos. E a partir de hoje, o nosso discurso, a nossa conversa, a nossa palavra vai ser outra, porque nós queremos ministrar cura. O curado cura, o sarado sara, o liberto liberta. Nós queremos, Pai, fazer a diferença neste lugar, porque sabemos
que o grande dia está próximo. Abençoe estes elementos. Olhamos para o sacrifício feito por Jesus na cruz. E vamos, Senhor, neste momento cear juntos. Em nome de Jesus. Abre, por favor. Você deixa o pão na tampinha. Para quem não sabe abrir, assim, ó, quando a gente abre, fica mais fácil da gente manusear. Eu gostaria que você, com a tampinha, o pão na tampinha, você saísse do teu lugar. A gente às vezes brinca, né, que a gente troca o pão com aquele irmão que a gente está brigado, que a gente está entristecido, que tem alguma rusga. Só que não, a gente pode trocar em sinal de comunhão mesmo. Então eu não gostaria que você trocasse só, por exemplo, com aqueles que você está acostumado a andar. Porque assim, você chega aqui na igreja, senta do lado de quem você está acostumado a sentar. Você só conversa com eles. Estou falando assim, sabe, você dizer: Espírito Santo, com quem eu vou trocar meu pão, com quem eu vou trocar meu cálice? E você sair do seu lugar, e você trocar com ele, e de repente vocês cearem juntos, em nome de Jesus. Amém? Pode sair do seu lugar, procura alguém para você cear junto com ele. Adriele, eu quero trocar com você. Venha cá. Você é uma bênção, filha. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Oh, Pai querido, que a tua graça, bondade, misericórdia e amor se manifeste poderosamente através desta preciosa vida e do seu marido. Pai, ousa, levanta, marca, cumpre o teu santo propósito, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Oh, ribalabassuri que calabassou. Ora com quem está perto de você, ora por ele. Oh, requei calabassuri andalanaias. Troca com este irmão. Douglas querido, você é precioso, meu irmão. Você é especial na minha vida e neste ministério. Amo você, a Karina, as crianças. Cumpre o teu querer, cumpre o teu propósito, Senhor. Marca o teu filho, unge o teu filho. Blinda ele, Senhor. Manifesta o teu propósito. Cuida dos seus passos, em nome de Jesus. Oh, rebalabassuri andalanas. Eu gostaria que você ceasse agora. Come do pão. Gostaria que você abrisse, você trocasse o cálice também antes de abrir. Pastorzão do meu coração, gostaria de trocar o meu cálice com você. Que este cálice possa nos unir. Que este sangue possa selar a nossa comunhão. Que o propósito de Deus possa se cumprir na sua vida dia a dia. Que o seu ministério possa ser tão brilhante quanto o sol da manhã. Que em nome de Jesus você possa ser muito abençoado em todas as áreas da tua vida, e que tudo aquilo que Deus tem preparado para você se cumpra. Eu te amo, filho. Aleluia. 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 Você pode abrir o cálice.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Se Glória a Deus. eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Não vai ainda não. Eu te levarei. Não vai ainda não. Ei, fique aqui. Eu vou. Não vão ainda não. Nós vamos fazer algo profético agora. Preste atenção. Voltem aqui para o lugar de vocês. Vocês vão fazer algo profético. Vocês vão pegar um grupo aí de 3 pessoas, 4 pessoas, e vocês vão orar juntos, pedindo perdão. Senhor, nós queremos te pedir perdão pela dureza do nosso coração. Vamos orar juntos? Eu guio vocês. Faz aí os grupos de 3, 4. Grupos de 3, 4. Tá bom, tá bom. Aí tá bom já. Vamos lá. Lilian, venha para cá que você já serviu também, né? Vem aqui. Faz a roda aí, gente, por favor. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Diga assim: Deus, nós queremos te pedir perdão. Se em algum momento, neste lugar, as nossas palavras te escandalizaram, queremos te pedir perdão pelos pensamentos, sentimentos e ações, por aquilo que trouxe como resposta da nossa rebelião, o que nós temos vivenciado. Nós queremos quebrar, Senhor, toda malignidade. Queremos te pedir perdão, Senhor, pela dureza dos nossos corações, porque não fomos flexíveis, não fomos mansos, não fomos pacientes. Nos perdoe pelo nosso julgamento, nos perdoe, Senhor, pelo que nós fizemos, por não entendermos o que é temor. Mas nós queremos nos redimir, e nós queremos mudar esta realidade, vivendo um novo tempo de cura neste lugar. Senhor, me ensina a honrar este irmão que está abraçado comigo. Eu não posso cravar um punhal nas suas costas. Eu não posso falar contra o meu irmão, contra o meu líder, contra aqueles que estão sobre minha autoridade, colocados pelo Senhor. Em nome de Jesus, cumpre o teu propósito em mim. Revoga, Senhor, toda maldição, sentença, condenação, quebra, em nome de Jesus. Eu quero sair daqui perdoado. Eu quero que esta igreja viva o teu perdão. Eu quero que esta igreja desfrute da tua bênção, de tudo aquilo que tu tens preparado para este lugar. Nos renove, nos mude, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero fazer algo com a igreja que está aí, ó, com todos vocês que estão aí, que é a igreja. Agora, em sinal de honra, é vocês que vão vir aqui para frente, todos vocês, e vão abraçar esses irmãos, e nós vamos cantar um cântico aqui para finalizar o culto, em nome de Jesus. Aí venha todos vocês que estão aí. Aí vocês vão vir aqui para abençoar estes irmãos. Aí você vai abraçar e vai dizer assim: você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida. Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
da frente. Vamos encerrar o culto aqui da frente. Dê a mão para quem está do teu lado aí. Todos aqui na frente. Venham, venham, venham. Olha lá. Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta, eu te levarei por onde eu for. Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Venham vocês, que é a primeira vez aqui, a família inteira, venham cá. Fiquem aqui na frente, tá? Por favor. Nós vamos encerrar o nosso culto. Corre que calabasuri anda lá naste. Tua vida dá para fazer um livro, irmão. Feridas abertas, sofrimento, dor. Mas aquilo que Deus falou com você lá dentro, Ele fala com você agora. Ele te falou: eu tenho uma obra para a tua vida. Deus tem uma obra, varão, para você. Você sabe disso. Quantos livramentos? Pelo menos 3 terríveis. Mas Deus fechou a sua sepultura e te devolveu para a tua família. E aquilo que Deus tem para a tua vida há de se cumprir. Você orou e um dia falou com Ele lá dentro. É uma oração tua com Ele. E você vai ver o cumprimento desta oração. Deus está preparando algo de especial para vocês. Que começa hoje, meu irmão. Eu gostaria que vocês fizessem uma oração comigo. Dissessem assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Só você sabe o que te custou para chegar aqui, irmão. Deixa eu te dar um abraço. Custou a tua vida, filho. A última vez? Não tenho nada,
Deus, como Jesus orou na oração sacerdotal, guarde-os, para que nenhum destes pequeninos se perca. Que o Senhor seja com eles. Fortalece na perseguição, na injustiça, na ameaça, nos ataques. Prospera financeiramente. Tira da vergonha e do opróbrio. Como diz a tua palavra, cada dia de vergonha, dupla honra. Cura aquele que está doentado, enfermo. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, o teu povo para orar, jejuar, te buscar na tua palavra. Cumpre o teu propósito, Senhor, na vida de cada um. E levante-os com poder, com unção, com autoridade, com fé, em glória, em nome de Jesus. E aplauda ao Senhor e diga amém. Deus abençoe.